Você aí quer aprender a ganhar de 1.000, 2.000 ou até mesmo, dependendo do seu empenho, R$ 3.000 por mês de renda extra apenas com aula particular? Fica até o final, eu vou te mostrar um passo a passo, pontos positivos e pontos negativos para você. Então fica até o final. Antes de a gente começar, meu nome é João Paulo, sou o criador desse canal de educação, e toda semana vai ter um vídeo novo aqui nesse canal. Então senta o dedo nesse like, compartilha, curte, se inscreve no canal para não perder nada, tá bom? E ativa o sininho, beleza? Então vamos embora. Bem, turminha, eu dividi esse vídeo em 3 pontos. Primeiro ponto, eu vou falar o lado positivo de dar aula particular. Segundo, eu vou falar o lado negativo de dar aula particular, porque existem. E o terceiro ponto seria como transformar isso em renda extra, tá bom? Eu dou aula particular desde 2023 praticamente, e tô nesse ramo, sei os lados bons, os lados ruins e a questão de por onde começar, beleza? Então vamos lá, turminha. Primeiro ponto, os lados positivos de dar aula particular. Eu separei 4 tópicos: baixíssimo investimento, praticamente zero; flexibilidade, então você tem a flexibilidade com os seus horários; valorização de hora-aula, isso é importante, muito bom; questão de você escalar isso no ramo digital. Então vamos lá. A questão de baixo investimento, você não precisa de muito recurso para iniciar, basta você praticamente, se você for dar aula presencial, você ter como se deslocar para a casa do aluno, ou se você quiser investir um pouco mais, você pode montar a sua área de trabalho na sua casa e fazer com que os alunos venham até você. Então depende muito do que você vai querer trabalhar. A questão da flexibilidade, você consegue trocar horários de aula, você consegue mudar o dia, claro, isso deixando claro com os pais dos alunos ou até mesmo o aluno, dependendo se for um aluno adulto, mas você tem a flexibilidade de mudar o horário e colocar naquele momento que você tem disponível, justamente porque geralmente você vai conciliar essas aulas particulares com o seu trabalho que você já tem. A questão da valorização, então, professor, hoje em média, eu particularmente, eu cobro em torno de 100 a 150 reais a hora-aula, depende muito. Se for presencial é esse valor, se for online eu consigo baratear um pouco, mas geralmente fica em média de 100 a 150 reais a hora-aula, tá bom? É importante frisar isso. E a questão de você escalar isso pro mundo digital. Então, se você tem uma gama de alunos que consegue ter aula digitalmente, ou seja, de forma online, você consegue nem sair da sua casa e ainda mesmo assim conseguir faturar uma grana muito boa. E eu falei no início do vídeo a questão de você ganhar 1.000, 2.000, até 3.000 reais. Então faz as contas aí comigo. Se você consegue 5 alunos, e aí eu vou colocar 5 alunos em média, né, tendo em torno de 4 aulas por mês, certo? Então vamos lá, um aluno tendo 4 aulas por mês, cobrando em média 100 reais, então esse aluno aqui, ele vai te gerar em média 400 reais. Né? Faz as contas, 4 aulas, cada aula 100 reais, 400 reais. Mas se você tiver os 5, multiplica 400 vezes 5, dá 2.000 reais. Simplesmente dando 1 hora de aula. Claro, aí você vai ter que ver o que é que é mais viável para você, se é no presencial ou no online. Então, com apenas 5 alunos, você consegue faturar 2.000 reais tranquilamente no mês. Isso sem falar do seu outro trabalho, beleza? E aí, se você for para o digital, ou seja, dar aula online, esse valor ele pode realmente aumentar, porque você vai conseguir dar mais aulas, porque você não precisa de se deslocar de um lugar para o outro, você simplesmente vai estar na sua casa dando as suas aulas, tá bom? Porém, nem tudo são flores, né? Tem um lado negativo. Então, para mim, na minha visão, que é a questão da instabilidade. Como assim, João? Vai chegar o momento das férias, janeiro e julho, que muitos pais, eles não necessitam das suas aulas. Então, praticamente, a sua renda vai quase a zero. Depende muito. Claro, se você tiver muitos alunos, a probabilidade de pelo menos uns 2 ou 3 ainda continuarem com você durante as férias existe sim. Então, esse é o meu lado negativo de dar aula particular, porque você fica meio que instável. A
sua vida financeira ela é instável, porque tanto faz você ter muita grana em um mês, dar muitas aulas, como no outro mês você não dá tantas aulas assim e sua renda cair. Por isso que eu falei, é entre 1.000, 2.000 ou até 3.000 reais. Vai depender muito da quantidade de alunos que você tem e até mesmo a hora que você cobra. Outra coisa, eu dou aula de química e de matemática, mas você pode dar aula de violão, você pode dar aula de inglês, você pode dar aula de diversas áreas ou outras coisas. Por exemplo, se você é muito bom com a questão de edição, se você é muito bom em oratória, então você pode sim dar aulas para pessoas que estão precisando desse tipo de serviço. E para finalizar o vídeo, como é que você vai transformar isso em renda? Então, primeiramente, eu tenho que definir um nicho. Qual é o nicho que eu vou dar minhas aulas particulares? Então, se você é um professor de matemática, pode dar aula de matemática, de física, de química, vai depender muito. Então, você precisa definir o seu nicho. Segundo, você precisa definir o seu preço, qual o valor que vai ser das suas aulas. Não pode ser algo muito caro, porque senão ninguém vai querer comprar e provavelmente você não vai ter lucro, mas também não pode ser muito barato, porque senão você não vai valorizar o seu trabalho. Então dá muito trabalho, gente, vocês não têm noção. Preparar a aula, questão de preparar a ficha, se deslocar até a casa do aluno, então isso tudo gera custo e, querendo ou não, você tem que colocar isso no valor da sua aula. Mas também não pode ser muito caro, mas também nem muito barato, beleza? Segundo, onde anunciar? Onde é que eu vou anunciar as minhas aulas? Então você pode utilizar suas redes sociais ou até mesmo um site chamado Superprof. Lá você consegue se cadastrar e anunciar suas aulas. E aí você também coloca lá o valor, beleza? Então use suas redes sociais ou até mesmo esse site Superprof, tá bom? Outra coisa, se for usar rede social, tenta organizar um pouco a sua rede social para parecer algo profissional. E por fim, a primeira aula é aquela aula que tem que ser top, sabe? Se for presencial, tenta chegar no horário, até mesmo um pouco mais cedo, tá bom? Tenta preparar um material totalmente estruturado para ajudar a fazer com que o aluno ele entenda aquele assunto, tá bom? Vai fazer com que os pais eles criam a confiança em você, no seu trabalho. Então tem que ser a aula, porque através dessa aula, novas aulas serão, você será contratado para dar novas aulas a esse aluno e consequentemente essa mãe, esse pai vai indicar para outros pais. Então é fundamental, a primeira aula ela é fundamental. Se possível, se for online, tente dar ela até gratuita. Isso vai fazer com que mostre mais autoridade no que você está fazendo, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz com bastante carinho. Por favor, se inscreve, curte, compartilha e ativa o sininho. Eu garanto, vocês não vão se arrepender, tá bom? Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijão, forte abraço e falou!